Olho para minha trajetória e eu vejo quanto eu conquistei sendo tão jovem. Senti essa necessidade de realmente dar esse passo e desacelerar e cuidar um pouco mais de mim antes de ingressar num outro desafio. Eu tenho esses planos bem ambiciosos, né? De morar em outros países, de conhecer novos lugares, de trabalhar em grandes empresas. Então, eu sabia que eu precisava desse momento para me reconectar, para descansar, antes de ingressar num outro novo desafio. Eu até brinco que foi algo que caiu do céu, sabe? Porque eu não tinha essa vontade de morar na China, mas eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, assim. Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a catarinense Amanda Knoll. Depois de 4 anos trabalhando na Ásia, entre China e Vietnã, ela decidiu tirar um período sabático e hoje veio aqui compartilhar tudo o que aprendeu nesses últimos anos como designer de moda e desenvolvedora de produtos mundo afora. A Amanda trabalhou em uma das maiores empresas do varejo de moda do Brasil, a Renner, e sua carreira começou na Imaginarium, uma empresa catarinense de produtos de presentes e decoração. Quer saber o que a Amanda fez para furar a bolha da moda no Brasil e na Ásia? Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela. Amanda, bem-vinda ao Moda na Mochila. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Oi, mochilers! Tô super feliz de estar aqui hoje, muito orgulhosa, muito honrada. Tô acompanhando há pouco tempo o podcast, mas tô maratonando, porque tô amando tudo. E é muito legal ver a trajetória de tanta gente talentosa aqui e também poder fazer parte dessa jornada. Muito obrigada, mais uma catarinense aí pra lista do Moda na Mochila, né? Também sou catarinense, sou de Joinville e tenho um carinho muito grande por Floripa. Então, muito feliz em ter mais uma pessoa do meu estado aqui arrasando e contando sua experiência. Antes da gente começar, eu quero pedir para os mochilers, quero perguntar quem aqui que tá ouvindo que já se inscreveu no YouTube do Moda na Mochila, do Moda na Mochila Podcast. Eu tô no momento, hoje estamos gravando, é dia 7 de fevereiro e eu estou com 715 subscribers, inscritos nesse canal. E eu queria muito chegar a pelo menos 1.000 inscritos esse ano, porque talvez, quem sabe, dessa forma, eu consiga monetizar esse canal e ganhar uns $5 por mês. Eu sei que não vai dar pra nada, mas seria uma alegria muito grande começar a monetizar esse canal. Então, quem não está seguindo o Moda na Mochila no YouTube, entra lá agora no YouTube, @Moda na Mochila, escreve lá e se inscreve no canal do Moda na Mochila. Vamos lá para a história da Amanda, então. Amanda, eu gosto de começar pelo presente. E eu vou começar com uma pergunta um pouco mais complexa, que geralmente eu começo com uma pergunta mais leve, mas eu gosto muito desse assunto, então eu já vou começar com um assunto complexo. E eu queria que você me contasse um pouquinho o que você anda fazendo atualmente e o que te motivou a tirar esse ano sabático. Não sei se é ano ou se são meses, né? Tô aqui chutando já. Tá meio indefinido ainda, mas após 4 anos muito intensos de Ásia, longe da família, uma pandemia, um lockdown bem intenso na China, eu optei por voltar para o Brasil e a maior motivação foi realmente estar perto da família e de dar essa pausa, esse respiro, curtir aqui a praia, sabe? Poder realmente desacelerar o ritmo. Acho que todo mundo que tem essa oportunidade de trabalhar fora, dependendo do país, sabe que o ritmo também é muito intenso, que é muito desafiador, nova cultura, novo ambiente de trabalho. Então, para mim não foi diferente. Foram anos maravilhosos, mas também muito intenso, de muito trabalho, de muitas descobertas, de me desafiar muito profissionalmente e pessoalmente. Então, depois desses anos, eu olhei para dentro, assim, olhei para mim e vi que era o momento de dar essa pausa, de estar perto da minha família, de fazer coisas que estavam ali na minha caixinha, que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo ou chance de fazer. Então, eu cheguei no Brasil em dezembro de 2023, finalzinho do ano, estrategicamente para chegar no Natal, para ter esse momento ali de união com a família.
E desde então eu tô primeiramente descansando, né, como um bom sabático, mas também aproveitando para estudar coisas que estavam ali realmente na mira e eu não tive oportunidade, fazer cursos, me conectar com novas pessoas, cuidar mais de mim também, que eu acho que muitas vezes acabei deixando um pouco de lado questões de tipo exercício físico ou leitura, coisas que no dia a dia, na rotina, acabou ficando como segundo plano, e eu tinha muito essa vontade de ter esse olhar mais cuidadoso, sabe? Então esse foi o motivador. Eu não sei ao certo quanto tempo vai ser, pra ser bem sincera, eu já tô de certa forma agoniada, querendo voltar pra rotina maluca, porque eu sou muito assim elétrica, tô sempre fazendo mil coisas. Então acho que vai ser um sabático até mais curto do que eu esperava. Mas estou vivendo um dia de cada vez e aproveitando esse momento para também me reconectar e desenhar qual vão ser os próximos passos e para onde eu vou levar a minha mochila em breve. Ai, adorei, muito bem. E eu acho que participar do podcast vai ser um exercício muito interessante para ti, de reviver, de falar sobre todas as tuas conquistas esses últimos anos. E, de certa forma, vai te ajudar, talvez, a seguir o teu próximo capítulo, né? E eu falo isso porque muitas pessoas que vêm aqui, elas comentam comigo que é muito legal esse exercício de lembrar a história, e muitas delas até mesmo escrevem páginas e páginas e páginas para estudar sobre o que elas vão falar. E nesse momento de escrita, elas percebem várias coisas que elas tinham esquecido, talvez até fizeram com que elas se sabotassem um pouco na carreira. E lembrando de tudo isso, muda completamente, né? Tu passa a se valorizar e lembrar de tudo que tu viveu. Então, acho que vai ser um exercício muito legal pra ti contar aqui pros mochilers a tua história e pra ti também. E recentemente também eu conheci lá no trabalho uma pessoa que entrou há pouco tempo. Ela é de um cargo sênior, assim, de liderança, e ela participou de uma reunião da minha equipe e contou um pouquinho mais pra gente da história dela. E antes de entrar pra empresa que eu trabalho agora, que é a empresa que eu trabalho, ela tirou um ano para viajar pela Europa com a família dela, os 2 filhos adolescentes e também o marido dela. E ela começou a falar do quão legal que foi fazer essa pausa, do quão comum isso é, e meio que isso foi algo que acho que encorajou as pessoas que também estão no setor de se sentirem um pouco mais à vontade, não julgadas por terem que tirar um sabático, né? E ela deixa bem claro que hoje em dia tá comprovado de que home office pode funcionar assim, dependendo de qual empresa que tu trabalha. É claro, às vezes, se você precisa de receber muita amostra para revisar, não faz sentido, mas para certos cargos tem como funcionar. Então, eu me senti assim confortada quando ela falou isso, e olha que ela tem um cargo de liderança, né? E ela teve essa pausa e conseguiu voltar também. Então, eu penso muito nesse período sabático. Não sei se seria completamente só para viajar, mas talvez seria mais um mix de focar nos estudos e não trabalhar full time em alguma empresa e ficar só focada no modo na mochila. Ainda estou pensando, né? Eu sempre falo aqui que eu quero fazer um dia o Volta ao Mundo do modo na mochila, e não planejei nada ainda, mas assim, quanto mais eu falo, mais parece que tá próximo de acontecer, sabe? Ai, que incrível. Seria incrível, imagina, botando os pins, visitando Nossa. cada cantinho ali. Seria incrível. Eu já tava há quase um ano, assim, planejando esse sabático, então, claro, assim, não é uma decisão fácil. Foram várias idas e vindas, vou, não vou, será que é isso mesmo? Acho que é uma decisão que requer muita coragem. Mas eu fui entendendo que seria o melhor momento na minha vida, na minha carreira. Eu olho para minha trajetória e eu vejo quanto eu conquistei sendo tão jovem e também quanto eu trabalhei para chegar onde eu cheguei. Então eu senti essa necessidade de realmente dar esse passo e desacelerar e cuidar um pouco mais de mim antes de ingressar num outro desafio, porque eu tenho esses planos bem ambiciosos, né? De morar em outros países, de conhecer novos lugares, de trabalhar em grandes empresas. Então,
eu sabia que eu precisava desse momento para me reconectar, para descansar, antes de ingressar num outro novo desafio. Então tá sendo Perfeito. super bom e vem coisa boa pela frente, com certeza. Que ótimo ouvir isso. Amanda, agora eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre alguns termos de cargos que você já trabalhou. Quando eu te perguntei sobre como que você descrevia a tua profissão, você falou que você é fashion designer e também product developer. E como no Moda na Mochila a gente fala muito sobre termos, vocabulário de moda em inglês e cargos, opções de carreira, mundo afora, eu fiquei curiosa para você contar um pouquinho mais pra gente qual que são as diferenças nas atividades desses dois tipos de cargo. Pelo menos nas empresas que você trabalhou, sei que muda de empresa para empresa, né? Nas empresas que você trabalhou, conta um pouquinho mais pra gente qual que era a lista de atividades de uma fashion designer e quais são as atividades de uma product developer. Então, basicamente, a fashion designer seria mais voltada ao estilismo mesmo. Então, seria designer que faz ali desde o início do processo de pesquisa, criação da coleção, em pensar o mix de produto, em desenhar, em fazer os desenhos técnicos, em fazer as fichas técnicas, em toda essa parte de acompanhamento do mercado e de moda, de tendência. E o Product Developer, que foi algo que eu me especializei mais estando na Ásia, que fazia muito sentido esse cargo estando lá. Era basicamente era um pouco mais, uma função um pouco mais técnica. Então, no meu papel como Product Developer, eu não criava, eu não fazia desenhos técnicos, eu não fazia desenhos. Eu basicamente pegava uma ficha técnica de uma estilista, que, enfim, trabalhando ali na Renner, a empresa que eu trabalhei com esse cargo especificamente, a estilista do Brasil, responsável por criar a coleção, me mandava essas fichas técnicas e a partir disso eu desmembrava o desenvolvimento desse produto. Então eu entrava em contato com o fornecedor que fazia mais sentido para desenvolver esse produto, que tinha mais know-how, fazer a seleção do tecido que ia fazer maior sentido para esse desenho, para esse conceito. Acompanhava, fazia o follow-up do desenvolvimento. Então, estava ali sempre, fornecedor, como é que tá essa amostra? Como é que tá o status disso? Tá conseguindo chegar num bom resultado? Como é que tá o caimento do tecido, a modelagem? Recebi essas peças para dar um check, assim, para dar uma olhada, entender se fazia sentido dentro daquele desenho que a estilista estava trazendo. E aí, a partir disso, eu, enfim, ou mudava pequenos detalhes, pedia para mudar pequenos detalhes na peça, ou ok, tá legal, vamos partir para a próxima etapa. E aí, além disso, eu cuidava de todas as etapas ali pré-produção. Então, após o produto ser desenvolvido, ser comprado, eu recebia todas essas amostras em mãos, fazia aprovação da cor, fazia aprovação da modelagem, via todos os pontos técnicos de qualidade do produto, de caimento, de tecido, às vezes da estampa, e dava o ok para o fornecedor, ou não, para seguir com a produção. Então, era um cargo que era um pouco mais técnico, assim, que envolvia mais estar mais perto do fornecedor, estar mais perto das fábricas, visitando os fornecedores e garantindo que a qualidade, a modelagem, o tecido fossem coerentes, estivessem de acordo com aquele desenho que a estilista pensou. E é isso, assim, eu trabalhei nessas duas funções paralelamente e não. Quando eu trabalhei como designer de acessórios, eu criava e desenvolvia. Então, eu fazia desde o início do processo de fazer a pesquisa do produto, de fazer o brainstorming, de definir o público, de, enfim, desenvolver o produto, até a ficha técnica, o repasse para o fornecedor e todas essas etapas. Mas quando eu migrei para o vestuário, eu passei a focar mais no desenvolvimento de produtos. Eu não atuava na parte de criação, atuava mais como desenvolvendo mesmo esses produtos.
Eu acho importantíssimo falar dessas duas possibilidades de carreira, porque eu não sei se é porque eu era muito nova ou porque realmente não se falava muito, mas na faculdade eu não lembro de estudar sobre esse cargo, que é o desenvolvimento de produto, né? E é um cargo fundamental na cadeia de moda, porque a estilista não vai ter tempo, né, muitas vezes, de fazer todo esse detalhamento técnico. Na empresa que eu trabalhava no Brasil, eu acho que até o cargo chamava engenharia de produto, não era desenvolvimento de produto. Então, isso pode. As empresas podem ter uma nomenclatura diferente, e quando tu traduz para o inglês, às vezes tu não sabe qual que é o certo, né? Mas achei muito legal ouvir de ti as atividades que faziam para começar a dar ideia para quem tá, às vezes, na faculdade ainda e já quer se aventurar num estágio, mundo afora. Então, acho legal falar sobre essas atividades. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a tua trajetória e quais foram as coisas mais marcantes da tua carreira que te trouxeram até onde você tá hoje. E nessa parte do podcast, como você já maratonou vários, você sabe que eu sempre pergunto o que você queria ser quando você era criança. Então, a minha resposta vai ser bem clichê. Acredito que muitos vão se identificar, mas eu sempre tive essa paixão por moda, veio desde pequena. A minha família é uma família muito de mulheres, primeiramente família com muitas mulheres, e que tem esse contato com a moda, com artesanato, com coisas manuais. A minha avó é costureira, e eu cresci com ela lá no ateliê, vendo ela costurar, fazer a modelagem das peças, no meio dos tecidos, brincando, fazendo a roupinha pra Barbie, bem clichê mesmo. Cresci a minha mãe, vendo a minha mãe fazer artesanato, minhas irmãs, enfim. Sempre tive esse contato com o trabalho manual e sempre tive essa paixão mesmo pelo design, pela moda, por arte. Posso perguntar uma coisa clichê agora? Claro! Floripa é muito conhecido pela renda de bilro. Tem alguém na tua família que faz? Infelizmente não. A Maria, acho lindo, maravilhoso, mas não... Infelizmente não, mas a minha avó, na época, ela fazia muitos vestidos de noiva, ela era uma costureira bem, assim, bem técnica, bem detalhista, fazia, sabe, essas coisas maravilhosas e cheia de detalhes, bordada à mão, mas a renda de bilro, infelizmente não. A Maria. Tem uma amiga minha de Nova York, a Ana Jablinski, um beijo, Ana. Ela tá fugindo do podcast, mas um dia eu vou colocar ela num quarto e vou fazer ela me dar uma entrevista. E ela é de Curitiba, mas ela fez mestrado na Nova York, né, FIT. E o projeto do mestrado dela foi sobre renda de bilro. Então, quando ela vier aqui, ela conta um pouco mais sobre isso. E muito legal a gente... Mesmo estando fora do Brasil, mesmo estudando fora do Brasil, a gente sempre dá um jeito de trazer nossas raízes e mostrar pro mundo o valor do nosso artesanato, né? É lindo, maravilhoso, né? Uma arte mesmo. Mas enfim, continua, cortei a tua história. Por curiosidade. E aí, quando chegou ali no momento de decidir o que eu efetivamente iria estudar, aplicar para a universidade... já era algo muito claro, assim, na minha cabeça, sabe? Eu tinha algumas... plano B, que era fazer jornalismo, mas também focado em moda, mas eu tinha muito essa paixão por moda, não tinha dúvidas de que esse era o caminho que eu deveria seguir. E aí apostei todas as minhas fichas, a minha família sempre me apoiou muito também em seguir essa carreira, que eu acho que foi o que também me deu esse gás extra, essa vontade de seguir, de estudar, de me empenhar nisso. A gente sabe que na sociedade hoje muitas pessoas tendem a, enfim, diminuir, porque não vai ganhar bem, porque isso, porque aquilo. Mas eu acho que eu segui realmente o meu coração, que fazia mais sentido, que eu tinha mais afinidade. E foi incrível, assim, valeu muito a pena. Eu também queria ser jornalista, mas eu queria ser jornalista de moda, eu tava com isso na cabeça já. E aí eu comecei a fazer um curso técnico de moda no Senai, no ensino médio, porque eu pensei, eu vou aprender sobre moda para depois fazer faculdade de jornalismo e saber falar sobre algo, ser especialista nisso, né?
E aí, me apaixonei pelo design de moda e falei, vai ficar pra depois esse jornalismo aí. E tinha rumores na minha cidade de que o curso de jornalismo já tava meio que fechando. Então, acho que foi a escolha certa. No fim das contas, hoje em dia, não sei se eu iria realmente gostar do jornalismo de moda, mas eu gosto muito dessa liberdade da comunicação de moda hoje em dia que a gente tem, de eu poder criar um conteúdo que seja focado em negócios de moda, em carreiras de moda, e não só na moda, tendências em si. Eu sou muito feliz com esse rumo que eu tomei, parece que foi algo novo e eu sempre estava procurando por esse algo novo. E o Moda na Mochila é algo que eu nunca vi nenhuma outra plataforma fazer. Então, sou muito feliz com esse caminho que eu tomei. E era o meu sonho estudar no Udesc. Infelizmente, não rolou pra mim. Mas enfim, né? Deu tudo certo no fim das contas. Mas conta um pouquinho mais pra gente, então, como é que foi a experiência de estudar moda no Udesc? Você já era de Floripa, mas eu imagino que tinha pessoas de várias cidades de Santa Catarina lá, né? Porque é uma das melhores faculdades de moda do estado. Foi uma experiência muito legal, assim, enfim, consegui expandir muito meu olhar sobre a moda. Eu acho que antes era uma paixão, uma coisa que eu tinha muito interesse, estudava, lia sobre, mas realmente mergulhar nesse universo, entender a história, entender as técnicas, entender tudo no detalhe, fez muita diferença para mim. Eu acho que é realmente uma faculdade bem renomada aqui no Brasil, me preparou bem. Para mim, assim, foi o que eu senti um pouco de falta, não na faculdade em si, mas eu acho que na preparação, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu senti que a faculdade ela era bem experimental, e o mercado de trabalho, essa união de a teoria da faculdade, que era muito boa, com o mercado de trabalho, vendo na prática tudo aquilo que eu estava aprendendo, foi o ideal, assim, porque realmente eu consegui entender e entendendo o que fazia sentido, como as coisas funcionavam, sabe? E também desenvolvendo um olhar mais crítico, desenvolvendo um olhar para vendas, para empreendedorismo. Então, eu super aconselho quem quer estudar moda, também ir buscar um estágio, tentar já se encaixar no mercado de trabalho o quanto antes, porque isso vai dar mais embasamento para você se tornar um profissional completo, sabe? Total, total. E o teu primeiro estágio foi na Imaginarium, né? Que é uma empresa muito legal que eu vejo de fora, né? Como uma empresa que te possibilita colocar em prática a tua criatividade, porque é um ramo de presentes, de decoração. Lá em Joinville, pelo menos, era a loja que todo mundo ia pra comprar presente de aniversário, porque tava muito em alta, ainda por cima naquela época, né? Esses presentes personalizados. Conta então um pouquinho pra gente como que foi o teu estágio, e foi em uma posição bem diferente, né? Que eu acho que eu nunca entrevistei nenhuma pessoa que fez algo parecido, que é a curadoria de produtos. Como que era o estágio lá? Então, primeiramente, assim, a minha vontade de buscar esse estágio, enfim, a Imaginário caiu na minha vida, surgiu na minha vida de uma forma muito legal, assim. Eles estavam com um programa aberto para jovens designers que quisessem entrar nesse programa de estágio, e era basicamente, eles estavam formando um lab de criação, que era bem com o propósito de trazer mais inovação, um olhar mais jovem, criativo para a empresa. E eles fizeram uma apresentação na faculdade, apresentando esse programa de estágio, e era uma empresa que eu já amava, que eu já admirava muito, que acompanhava há anos e tinha esse apego mesmo, emocional, de ser a loja que, vai ali, compra presente para todo mundo, tem essa coisa do fã, do design. Então, assim que surgiu essa oportunidade de aplicar para esse programa, eu agarrei com tudo. Eu acabei recebendo a negativa desse programa e fiquei bem, bem chateada, mas umas semanas depois surgiu a oportunidade de entrar como estagiária em um dos setores, que era um setor bem novo na empresa, que era a curadoria. E foi, assim, perfeito, porque era um setor que ele era super abrangente. Então, basicamente, a principal função era o gerenciamento do mix de produto. E aí começava desde a parte de
criar um conceito da coleção, então de fazer uma pesquisa de tendência de mercado, de entender quais temas estão bombando, quais temas seriam bons temas de coleção, pensar no mix de produto, então ali fazendo estudo de venda, estudo de, mais uma vez, tendência. E completamente diferente do que você estudaria de um mix de produto de moda, né? Ah, você precisa de tantos tops, tantos bottoms, uma peça mais diferente, que vai ser a peça-chave, bem diferente, né? O mais legal é que era uma empresa que possibilitava trabalhar com diversas categorias. Então, tinha copo, garrafa, itens de decoração, presentes, itens de uso pessoal, de beleza, de acessórios também, tecnologia, enfim, era um mix bem amplo mesmo. Então, poder ter essa oportunidade de me desenvolver tecnicamente, de conhecer diferentes produtos, me preparou muito também para depois trabalhar desenvolvendo produto de moda, sabe? Mas esse setor, assim, me ensinou muito realmente, porque eu aprendi a ter esse olhar mais cuidadoso para o produto, a pesquisar, fazer essa curadoria no sentido de entender o que está rolando no mercado, o que é mais novo e desmembrar isso para produto. Então, foi uma experiência bem rica. Foi ali que eu comecei a ter mais contato também com outros mercados ali. Então, tinha muito contato com a equipe de vendas, a equipe de planejamento, a equipe de criação, o próprio núcleo que cuidava da parte de moda dentro da Imaginário. Então, isso me permitiu também ver que caminhos eu poderia seguir, sabe? Dentro da minha profissão. Para que outras equipes, para que outras profissões eu poderia, enfim, estudar, aprender e seguir no futuro. E foi a Imaginário que me deu essa oportunidade de, primeiramente, ir para a China a trabalho, participar de feira, visitar fornecedores e depois dar esse passo para a mudança. É aí que eu tenho uma pergunta. Como que foi esse convite? Você já falava dessa tua vontade de morar em outro país? Ou não? Como que foi esse convite? Então, foi muito louco, assim. Eu até brinco que foi algo que caiu do céu, sabe? Porque eu não tinha essa vontade de morar na China. Eu nunca manifestei isso para a empresa. Mas eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, assim. Era um setor muito pequeno, basicamente era gerente e eu. E eu sempre coloquei muita paixão, muito amor no que eu estava fazendo, sabe? Muito empenho no meu trabalho. Eu consegui aprendendo rápido, pegando as coisas. Eu me desenvolvi muito nesse papel. E aí a empresa viu esse potencial, que eu teria esse olhar para produto, para inovação, para curadoria, enfim. E de ser esse braço direito que estaria ali na China, à frente da equipe de produto e buscando essas formas de inovação. E me fez esse convite. Não foi algo que partiu de mim, partiu muito da empresa, mas eu já tinha essa vontade de morar fora. Eu sempre pensei em ir para a Europa, estudar. Eu tinha muito essa vontade, mas eu nunca tinha pensado na China. E aí, quando veio essa oportunidade da empresa, foi tipo, meu Deus, tudo se conectando, sabe? Sim. Então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ir para a China, preciso aprender. Em questão de línguas, tu falava inglês fluente já nessa época? Precisou aprender mandarim, algo assim? Eu falava inglês, mas eu sentia que eu precisava aprimorar o meu inglês. Então, desde a primeira vez que eu fui para a China a trabalho, eu me senti um pouco mais travada, senti que eu precisava realmente estudar mais. Então, eu investi em um curso bem bom, comecei a estudar todos os dias, focar realmente nisso, sabendo que era algo importante para o meu trabalho, que eu ia usar no meu dia a dia, porque o meu dia a dia de trabalho também era muito de falar com a equipe da China, de participar de negociação com os fornecedores. Então, era extremamente importante que eu tivesse o domínio do inglês. Enfim, quando eu recebi esse convite de ir para a China, eu já estava mais bem preparada, mas é claro que morando num país e falando a língua ali no cotidiano faz a diferença. Então, eu me desenvolvi mais após essa mudança.
E foi o inglês que me salvou, assim, porque o mandarim eu não sabia nada, nada, nada. Eu entendi algumas coisas de ouvir com muita frequência nessas viagens que eu tava fazendo com mais frequência. Mas eu era analfabeta no chinês. Então, quando eu mudei para a China, eu comecei a estudar, mas ainda assim era uma língua super complexa. Eu não consegui avançar com tanta agilidade. Assim, aprendi o básico, mas não consegui chegar no nível de fluência. Mas, assim, o inglês, no ambiente de trabalho, o inglês, ele me atendia 100%, assim, então conseguia me comunicar bem com todo mundo entender. Era mais em momentos do cotidiano, morando lá, que o chinês realmente fazia falta, porque ainda é um país que poucas pessoas falam inglês. Então, quando a gente Especialmente se você vai para lugares menores, né? quando a gente está em cidades mais internacionais, no ambiente de trabalho, empresas internacionais, ok, não vai passar trabalho, mas quando a gente vai realmente pro cotidiano, ali pro dia a dia, vai comprar um pão, vai no mercado, vai receber uma entrega, esse tipo de situação é bem desafiadora, porque no meu caso eu não falava muito pouco, e no caso deles também existe essa barreira, essa limitação com o E inglês. tem cidades também da China que as pessoas nem falam mandarim. Eu vou te falar que tem uma colega de trabalho minha, vou contar um babado agora, uma fofoca. Ela é chinesa e ela tá indo pra lá agora, vai ficar um mês lá. E o marido dela é de uma cidade menor, uma cidade muito de fazendeiros, mais rural. E nessa cidade dele, a maioria das pessoas falam um dialeto próprio, não falam mandarim. E ela falou pro marido dela que ela não entende nada do dialeto deles. Porque quando os pais dele ligam para ele, eles ficam falando um monte de coisa e ela quer dizer que ela não tá entendendo nada pra ouvir as fofocas que eles estão falando, pra ouvir se eles estão falando mal dela. E ela falou que ao longo dos anos que eles estão casados, ela começou a entender. De fato, no início ela não entendia nada. E agora ela tá indo pra lá visitar, conhecer os sogros pela primeira vez na vida. E ela falou pra mim: eu sei tudo o que eles estão falando, mas eu vou continuar falando que eu não sei, porque eu não quero que eles saibam que eu sei. Eu falei: menina, tu devia falar, pelo menos pro teu marido, porque daí, se eles falarem alguma coisa muito ruim, ele pode suavizar a situação, falar: fica quieto, pai e mãe, ela sabe o que estão falando. Enfim, ela não tá falando. Então eu achei muito interessante saber que mesmo na China, nem todo mundo fala o próprio mandarim, falam mais dialeto, né? E os sogros dela, um deles, a sogra não fala nem inglês, nem mandarim. Então ela não consegue se comunicar, ela vai ficar só se comunicando por gestos mesmo. Mas é bem interessante. E achei muito legal que tu investiu no teu inglês, que incrível. Fico triste só que não existia Fashion Vocab Talks nessa época, porque dessa forma você poderia treinar o inglês voltado para moda e fazer networking ao mesmo tempo. Então, se alguém aqui estiver ouvindo, tem vontade de, assim como a Amanda, ir para a China, ir para outros países da Ásia, trabalhar fora do Brasil, o inglês é sempre uma das línguas essenciais, mesmo que você vá aprender italiano, francês, teu inglês é muito bom. Então, tá o link na descrição, se inscreva na lista de espera para a turma de abril. Bom, então conta um pouco pra gente como que foi essa fase de preparação para se mudar, para ir pra China. Você precisou de muita burocracia, de papelada, e também como foi de fazer as malas e colocar toda a tua vida em algumas malas. Eu sei que esse é um período, assim, desconfortável, né, pra quem é expatriado, né, de colocar tudo e se mudar e não saber o que vai acontecer pela frente. Como que foi esse processo de preparação para a mudança para a Ásia? Então, com relação à papelada, é super complexo, assim, aplicar para o visto da China. São várias documentações que eles pedem. Um dos pontos interessantes em comentar aqui é que o diploma é obrigatório, então eles só dão um visto de trabalho para quem tiver o diploma. Nossa. E você tem que ter ao menos 2 anos de experiência, porque eles consideram que eles estão investindo em trazer um profissional de fora, então esse profissional ele tem que estar bem preparado
para valer a pena essa contratação, esse investimento do visto, enfim. Mas A isso é o China é um governo da país... China que exige que você tenha faculdade e experiência? Isso. Uau! E aí até nesse início foi um pouco complicado, assim, eu tive uma dificuldade ali com esse tempo do diploma. Eu tinha me formado final de 2017, mas eu peguei o meu diploma início de 2018 e não tinha fechado esse prazo dos 2 anos ainda. Ele tava para fechar, mas tava ali, faltavam uns mesinhos. E eu, quando a gente, enfim, quando a empresa me fez a proposta, quando a gente começou a pensar em datas e tudo mais, a gente não tinha se tocado desse detalhe. E aí, por fim, deu tudo certo, mas foi contadinho ali os dias que eu precisava para fechar esse ciclo de 2 anos. E foi um período de bastante angústia, assim, digamos, porque eu realmente eu percebi que é um país bem restrito, a China é um país fechado, é um país que não é tão fácil de conseguir um visto, então ter esse suporte da empresa ali fazendo toda essa parte da transição, da expatriação, foi o que fez a diferença, porque como eles tinham também essa equipe na China, né, tinha um escritório na China, tem que ter alguém à frente desse processo, sabe? Tem que ter alguém ali falando com, né, passando todas as documentações, com esse contato com o governo, fazendo a tradução. Tem várias etapas ali no processo para conseguir efetivamente o visto. E aí você dá continuidade no processo de visto quando você tá no lugar. Então, eu cheguei lá, aconteceu o lockdown lá, foi bem quando começou a pandemia, foi no início de 2020. Então, acabou atrasando um pouco mais o meu processo de visto. Eu entrei com business e consegui o visto de trabalho depois de uns meses, mas deu tudo certo. Foi ali algumas pedras no caminho, mas nada que tivesse afetado ali o processo. E aí, com relação à preparação, às malas e tudo mais, nunca é fácil, né? A gente colocar a nossa vida em malas. Mas eu tava muito feliz, assim, com essa oportunidade. Então, eu tava bem nesse mood de desapegar, sabe? Então, eu vou trazer, eu vou levar o que for importante. Eu vou deixar pra trás, eu vou começar uma nova vida, página em branco. E é isso aí. Então, eu fui... Nem lembro quantas malas, mas acho que eu fui com 3 malas na época. E não deu outra. Realmente, estando lá, eu acabei até mudando um pouco do meu estilo, sabe? Consumindo mais as coisas de lá. Foi tranquilo, no final das contas, fazer caber tudo ali de mais importante. Muitas pessoas falam isso, né? Que levam algumas coisas que nunca mais usaram, que não fazia mais sentido. Eu também, eu tenho coisa... Eu trouxe só 2 malas pro Canadá. Na realidade, foi uma mala e uma caixa, porque eu não queria gastar com outra mala. E aí, eu trouxe algumas coisas que hoje em dia eu olho... Gente, que doida! Pra que eu trouxe isso, sabe? Eu nem usei. Por exemplo, eu trouxe um tear meu, de uma empresa daí de Floripa. Porque na faculdade eu fiz alguns projetos com esse tear, um tear grandão, assim, sabe? Foi até uma amiga minha que trouxe pra mim, quando ela veio visitar. E eu pensei, quem sabe eu comece a fazer algum produto feito no tear pra vender aqui, vou me aventurar no empreendedorismo. Eu nunca fiz nada. Eu fui vender depois de 4 anos o tear fechado. E, por sorte ainda, quem comprou o tear foi um centro cultural daqui do meu bairro. E aí o tear tá lá e eu posso usar ele a hora que eu quiser. Tá até melhor do que se estivesse na minha casa, porque tá num lugar apropriado, porque ele é bem grande, né? E, enfim, eu trouxe umas coisas assim que hoje em dia eu penso, pra quê? Eu trouxe isso, eu mudei completamente o meu estilo, várias coisas, né? Não acaba se adaptando assim. E eu acho interessante também, eu queria saber um pouco mais como que foi essa parte da pandemia pra ti. Já faz tempo, né? A gente já tá meio que esquecendo um pouco dessa parte da pandemia, mas eu acho que pra ti deve ter sido algo que ninguém consegue imaginar, porque você tava lá na China e a China foi um país que ficou fechado por muito mais tempo. E era difícil de pessoas entrarem para conseguir fábricas, etc. E teve até uma amiga minha que trabalhava lá na China também. E ela acabou voltando pro Brasil durante a pandemia
porque ela tava com muito medo de ficar muito trancada por muitos anos, etc. E eu fiquei bem admirada que você continuou lá trabalhando durante esse tempo. Como que foi essa experiência e como que vocês faziam para trabalhar? De fato, tinham como circular dentro da China? Então, quando eu cheguei lá, foi quando começou a explodir a pandemia. Eu cheguei lá de mala e cuia em janeiro de 2020 e eu cheguei pré-Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês, ele segue o calendário lunar. Então, é um calendário um pouco diferente do nosso e é um feriado muito importante na cultura chinesa. Então, é um feriado que dura quase uma semana e é uma semana que tudo para. É a única semana na China que tudo para a fábrica, para o comércio, para tudo. Então eu cheguei lá e de cara eu já fui viajar, porque eu tava assim, eu vou explorar, quero conhecer a Ásia. Então eu cheguei e fui para Filipinas. E aí quando eu tava chegando na Filipinas, eu comecei a ouvir falar do vírus, a coisa foi ficando um pouco mais... antes já existia, mas não era tão falado. E ali, naquele momento... viralizou aquela história do vírus que nasceu na China, que surgiu Literalmente em tal lugar. viralizou. Viralizou. E daí, naquele momento, foi muito louco, porque eu tava lá com alguns amigos, e alguns amigos optaram por não voltar pra China, porque realmente foi um sentimento de medo, né, de incerteza, ninguém sabia direito o que era, como é que ia ser, quanto tempo ia durar. Então, alguns amigos já foram direto da onde a gente estava e foram para o seu país ou foram para outro lugar. Essas pessoas nunca mais conseguiram voltar para a China. A gente tinha, eu falo, eu e meu marido, que estava comigo nessa jornada, a gente tinha muito esse desejo de viver essa experiência, né? A gente tinha acabado de chegar, então foi tipo, tamo junto, vamos ficar forte, que uma hora a coisa se resolve. Então, no início ali, claro, foi um pouco mais desafiador. Assim que a gente voltou, eles fecharam a fronteira da China. Então, a gente ficou nessa de, daqui a um mês vai abrir, daqui a 2 meses vai, daqui a 3 meses vai. E o negócio nunca ia pra frente. Mas, assim, nesse início foi um pouco mais complicado, porque tiveram as restrições da China, as próprias cidades estavam impondo barreiras, enfim... estavam fechando, cada cidade seguia uma regra, dependendo do número de pessoas que estavam infectadas. Eu cheguei, para mim, o maior desafio foi que eu não consegui ir para o escritório, trabalhar, viver esse dia a dia do trabalho que eu estava tanto sonhando. Eu fiquei trabalhando de casa por um tempo, acho que deu quase um mês, 3 semanas, um mês. E logo em seguida, quando eles conseguiram meio que estabilizar a situação do vírus, já virou uma vida normal, sabe? Assim, Nossa. As fronteiras estavam fechadas, então as pessoas não conseguiam sair da China, mas ali dentro daquele ambiente, a China voltou para a normalidade antes do mundo, assim, porque aí quando o vírus começou a chegar em outros países e começou a se espalhar, a China estava com medidas tão restritas, impedindo esse contágio, que acabou ficando ali naquela bolha, que ninguém saía, ninguém entrava, mas o vírus também não se proliferava. Então, claro, tinha milhões de restrições, a gente, durante todos esses anos, a gente tinha o uso obrigatório das máscaras, para entrar nos lugares a gente tinha que escanear um QR Code, e aí ia mostrar, se você tivesse entrado em contato com alguém contaminado, esse QR Code era vermelho, você não poderia entrar naquele lugar. Se não tivesse contato com ninguém, o QR Code seria verde, então a sua entrada estava liberada. Então, esse tipo de restrição bem ali no detalhe foi o que fez a diferença ali no processo para a China e, aos poucos, voltando para essa normalidade. Para a gente, para os estrangeiros que estavam lá, claro que era um desafio muito grande, porque... ficava nessa de, meu Deus, quando é que eu vou conseguir voltar para o meu país, ver minha família, ficava nessa, né, de vai, não vai. Mas pros chineses, eles estavam vivendo ali já no normal, né, no mood normal. E nessa época, tu conseguia visitar fábricas, fazer esses corres do dia a dia que precisavam? Foi ali por abril, maio,
que as coisas começaram a ficar, tipo, os riscos do vírus, do contágio, diminuíram bastante. E aí, esse tipo de coisa já estava um pouco mais flexível mesmo. Então, eu consegui visitar algumas feiras, consegui visitar os fornecedores, mas ainda existia esse sentimento de medo. Porque o que acontecia? Durante esse tempo todo, se alguma cidade apresentasse algum foco de vírus, essa cidade era isolada e fechava. Então, mesmo indo viajar e tendo um pouco mais essa flexibilidade, existia essa coisa do, meu Deus, o que vai acontecer? Será que pode ser que do dia para noite feche e você fique trancada numa cidadezinha lá do interior, sabe? Então, até a empresa na época, Imaginário, foi bem cuidadosa com esse tipo de deslocamento até que a coisa estivesse bem estável para conseguir ter essa segurança, né? Então, não foi da forma que eu gostaria. Eu queria estar mais ativa nesse início, mas demorou uns meses até conseguir ter esse contato maior, visitar fábrica, fornecedores. Sim. E no escritório tinham somente brasileiros ou tinham pessoas de outras nacionalidades também? No escritório, a maioria era chinês, então eu não sei te dizer o número certo. Sim. Já perdi a conta, mas era em volta de 20 e pouquinhos pessoas. E aí, de brasileiro mesmo, a gente tava em 5 e o restante chinês. Olha, que interessante. E conta um pouquinho mais pra gente, então, sobre essa experiência de visitar feiras de sourcing na Ásia, né? Eu nunca fui pra Ásia, mas o meu chefe da empresa que eu trabalhava antes, ele sempre falava que eu tinha que ir e que eu não tinha noção do quão grande que são essas feiras, que são as maiores feiras que existem de sourcing do mundo. E eu fico imaginando, se uma PV, uma Premiere Vision, já é super overwhelming, né? Porque tem tantas opções e tantos galpões. Eu fico pensando como que é uma feira de sourcing na Ásia e como que tu fazia pra não ter FOMO e se organizar e visitar os fornecedores que você realmente precisava. Então, a principal feira que a gente que acontece 2 vezes por ano e na Imaginário a gente era uma feira muito importante. Então a equipe de curadoria, algumas outras equipes estavam indo, era de lei assim, essas 2 vezes por ano para visitá-las. Era Canton Fair, então acontecia em abril e outubro. E essa feira é uma coisa assim, é difícil de explicar o tamanho, a magnitude, é uma coisa gigantesca. Você pode encontrar tudo que você imaginar nessa feira, sabe? Tem desde produtos de construção civil a adesivo, produtos de papelaria, vidro, também ligado a vestuário, a produtos eletrônicos, produtos de banheiro para casa. É uma coisa assim que não tem explicação realmente. E aí, quando eu fazia essas viagens, antes de me mudar para a China, a gente normalmente ficava 20 dias na China, 20 a 30 dias, para conseguir dar vazão para essa feira e para outras feiras menores que aconteciam nesse mesmo período, e conseguir realmente maratonar tudo que a gente precisava. Então, a feira, a Canton Fair, ela era dividida por categorias. E aí tinha um mapa de onde encontrar cada uma das categorias, de todos os pavilhões, e para você conseguir mapear ali o que é mais importante para o seu negócio, para você estar ali fazendo esse sourcing. Então, no caso da Imaginário, como tinha essa abrangência muito grande de produto, a gente fazia quase que a feira inteira. Nossa. Só excluía essa parte de construção civil. Mas de resto, entrava casa, decoração, papelaria, parte de moda também. Enfim, então era intenso. Eram 5 dias de feira dessa Canton Fair. 5 dias começando ali 8 horas e terminando 6, 7 horas, assim, sem parar, sabe? 50 mil passos por dia. E assim, vai indo, vai parando. Tu vê tanta informação que chega no final do dia, tua cabeça já tá assim rodando. Mas, assim, é uma experiência incrível. É um mundo de possibilidades, sabe? É muito legal ter esse contato com o produto. Eu acho que a China também está muito à frente na questão de inovação. Então, e participar dessas feiras fica muito claro
quanta oportunidade tem para explorar coisas, para explorar novas tecnologias, novos produtos. E depois que eu comecei a ir com certa recorrência, eu fui memorizando. Esse aqui, fornecedor tal. Agora ele criou um novo produto que faz isso, gira da cambalhota, sabe, da mortal. Então, cada ano eles iam se reinventando e mais coisas iam surgindo, mais inovação. Então, era super legal, assim, poder ver de perto. Eram dias realmente bem intensos de trabalho. Mas eu até hoje, eu considero a melhor forma de você fazer um bom sourcing, porque você tá lá, você tá testando o produto, você tá falando com o fornecedor, você já pode negociar na hora. E aí, no caso da Imaginário, a gente também ia mapeando e ia, enfim, selecionando os fornecedores que faziam mais sentido para também poder visitá-los, para poder entrar em contato. Então, eu acho que é uma experiência super rica, assim, poder ir pra feira e olhar essa magnitude, ter esse olhar aí para tanta inovação e tanta oportunidade. Vocês visitavam também bastante as fábricas para ver como que eram feitos os produtos? Ou tinha outro setor que visitava? Como funcionava? A gente tinha um setor de qualidade, que fazia bem esse papel de visitar a fábrica, ver se ela cumpria todos os requisitos de compliance, né, de direitos humanos, enfim, questões ali bem importantes, que cada empresa tem ali as suas enfim, a lista de contrato, coisas. né? Uhum. Isso. Então, essa equipe estava diariamente visitando as fábricas, também fazendo esse acompanhamento para ver se, ao longo do tempo, a fábrica mantinha esses padrões de qualidade. Total. Mas a gente, durante essas viagens, a gente sempre visitava ou fábricas novas de produtos que eram produtos potenciais e, enfim, que a gente queria explorar, e era importante ter esse contato, né, com o produto, com o próprio fornecedor, ou fornecedores antigos, fornecedores que tinham uma compra bem considerável ou que tinham um relacionamento muito bom. Então, é uma oportunidade muito legal também para você se aproximar, assim. O chinês, ele tem muito essa coisa do relacionamento. Então, é muito importante para eles você estar cara a cara, sabe? Você tá ali falando do produto, é uma ótima forma de você negociar, baixar preço, de desenvolver um produto novo, do zero ali, com fornecedor. Eles pagavam muitos jantares também pra vocês? Muito, muito. Essa era a minha parte favorita, porque era uma imersão na cultura, né? Porque você ir jantar, almoçar, enfim, com o chinês tem todo um ritual, tem toda uma coisa de etiqueta. Ali você aprende muito sobre a cultura deles, e para eles é muito importante essa coisa do servir, do relacionamento mesmo, sabe? De mostrar que a comida é uma forma de mostrar que o outro é importante, que essa relação que você está construindo é importante. Então, é bem legal essa dinâmica de conhecer um fornecedor chinês, de fazer um business com o chinês, porque tem toda ali a conversa, o almoço, o jantar, enfim, é bem legal essa experiência. Essa parte de participar de jantares com fornecedores, eu só fui começar a experienciar nessa empresa que eu trabalho hoje em dia, porque antes eu trabalhava como designer, e as designer não tem geralmente muito acesso ao fornecedor, não se comunica muito com o fornecedor, não tem tempo para isso, tem que ter alguém que faz esse filtro. E agora, trabalhando com matéria-prima, um pouco de sourcing, volta e meia acontece um convite para um jantar, e não é só empresas asiáticas, empresas canadenses mesmo também fazem isso, e é bem interessante mesmo. Vamos falar então um pouquinho sobre a tua mudança de setor. Então, você conseguiu uma oportunidade para trabalhar na Renner e mudou, então, dessa área de presentes, decoração, uma empresa mais multifacetada, para realmente trabalhar com a parte de moda e acessórios. Como que foi essa transição? Como que foi o convite para trabalhar na Renner? Então, quando eu fiz essa mudança para a China, através do Imaginário, um dos meus desafios ali era também
desenvolver para a parte de acessórios. A Imaginário tinha uma marca que chamava Visto, que desenvolvia bolsas, mochilas, carteiras, estojos. E foi a primeira vez que eu tive esse contato maior com produtos de moda. Eu fiquei responsável por essa categoria lá, a gente dividia a categoria entre duas analistas, era eu e outra brasileira, e eu era responsável, dentre várias categorias, uma delas era essa parte de moda. Então foi meio que um treinamento que me trouxe até a Renner. E aí, nessa época, eu fiz amizade com uma menina que eu conheci nessa cidade, que eu tava morando, que era Shenzhen, no sul da China. E ela tinha recém-chegado, ela tava, enfim, querendo criar mais networking, e ela era estilista. Ela acabou conseguindo uma oportunidade na Renner para trabalhar como estilista do setor de masculino. E assim que surgiu essa vaga de acessórios, ela pensou em mim. Ela lembrou que, enfim, a gente teve um contato breve, mas ela lembrou que eu trabalhava no Imaginário, que trabalhava também com acessórios, e ela me indicou. Como esse mercado na China estava fechado, né? A China estava fechada, era muito difícil uma empresa conseguir trazer alguém de fora. Foi, assim, um casamento perfeito. Então, eles me procuraram, a gente fez as entrevistas, deu tudo certo. E para mim foi um sonho, assim, porque eu sempre tive eu tava há anos trabalhando com essa parte mais de gifts, decoração, casa, também acessórios, mas eu tinha muito essa vontade de focar um pouco mais na moda. E foi uma experiência muito legal, assim, eu agarrei com tudo e eu pude aprender além do que eu já tinha ali, o know-how, que eram acessórios diversos, né, de casa, de decoração e tudo mais, mas outros produtos de moda. Então, como designer de acessórios, eu era responsável tanto pela parte de bolsa, carteira, cinto, tanto acessórios de inverno, que era algo totalmente novo para mim, óculos, que era uma categoria que eu nunca tinha trabalhado antes, bijuteria, que também era uma categoria nova, envolvia bastante boca de caixa, produto boca de caixa, que também é uma categoria bem forte ali na Renner e que era o que eu já tinha um conhecimento um pouco maior. Então foi muito legal que eu abracei esse desafio e peguei muito do que eu aprendi ali nessa época, né, Imaginário, e fui agregando novos conhecimentos e novas técnicas. E eu me encontrei, assim, eu pensei, nossa, é isso, sabe? É isso que faltava, assim, esse contato com a moda eu sentia um pouco de falta, e é isso que é o caminho que eu desenhei, assim, que eu sempre sonhei desde a faculdade, e eu tô feliz de ter tido essa oportunidade, sabe? De poder aprender mais e me desenvolver ainda mais. Nossa, realmente é uma baita oportunidade. E conta um pouco mais pra gente, então, como é que era o teu dia a dia, porque eu sei que você fazia tanta parte de design, como também de desenvolvimento de produto, né? Participava de feelings e aprovações. Como que era, assim, o dia a dia trabalhando lá na Renner, na Ásia? Quando eu comecei na Renner, o meu cargo era a Accessories Designer, né? Designer de acessórios. E aí, essa vaga era uma vaga nova. Por conta da pandemia, do lockdown, a empresa tinha muito essa vontade de construir uma equipe de designers de estilo na Ásia que pudesse estar trazendo essa veia de inovação, que pudesse estar perto dos fornecedores, que pudesse estar ali desenvolvendo o produto, participando dessas feiras de tecido, como a Intertextile, que é uma feira bem grande na China, dentre várias outras. Então foi realmente uma oportunidade legal de estar lá com esse olhar e estar alimentando a equipe do Brasil. Esse cargo para acessórios, ele era basicamente, tinha essa demanda de desenvolvimento de produto, de também criação, que era mais focada em cápsulas de coleção. Não era uma demanda de criação como um designer no Brasil tinha, por exemplo, que era uma demanda mais recorrente, mas era uma demanda de oportunidades mesmo.
e não envolvia ainda a parte de aprovação e fitting, era mais focado como fashion designer e product developer. Então, foi meio que um teste da empresa, eles queriam alguém que pudesse estar lá vendo essa novidade, visitando os mercados, visitando os fornecedores e já trazendo ideia de produto, já desenvolvendo, já pegando cinto aqui, com fivela aqui, ali, sabe? E criando um produto do zero. Então, a ideia era ser algo mais dinâmico e criativo. Então, foi bem legal que eu pude focar um pouco mais desse lado e entender todas as possibilidades que existiam para criação e para desenvolvimento. Então, realmente, assim, como eu falei, a China é um mundo de possibilidades, e você visitar o mercado e ver que existem todos os tipos de tecido, de aviamento que você às vezes nunca nem imaginou, realmente, para uma designer, é um paraíso, né? Então, durante esse período eu pude experimentar essa forma de trabalho que também era bem nova para mim, era bem nova para a empresa, e eu acho que foi bem legal para conseguir inovar mais e trazer produtos mais também de uma forma mais rápida, né? Então, acho que o varejo tem muito esse desafio, que é ser cada vez mais ágil, principalmente quando a gente fala de importação e China. Então, ter uma designer lá na China podendo cortar os steps do processo, né? Já desenvolver o produto, ou visitar um fornecedor, fazer um picking e mudar um pouquinho o produto. Tipo, o fornecedor desenvolveu para Zara essa bolsa aqui. Não, vamos trocar o tecido, vamos adicionar uma fivela tal, vamos já escolher a cor. Então, ter alguém com esse olhar mais ágil e de moda mesmo lá fez muita diferença para conseguir cortar essas etapas, né? Nossa, e aí, nessa época, como eu tava, enfim, várias marcas, eram várias categorias, eu não tava focando ainda na parte de aprovação, fittings e tudo mais. Eu tava focando bem nessa parte mais criativa e de desenvolvimento. Depois que eu fiz a transição pro vestuário, aí eu comecei, meu escopo de trabalho mudou um pouquinho, porque realmente era um processo diferente, era um timing diferente. Então, também a necessidade da empresa era um pouco diferente esse escopo. Então, eu comecei a introduzir na minha rotina os fittings, ali aprovações de amostra, de cor e tudo mais, que era algo também novo ali para mim naquele momento. Pô, fazer uma pergunta técnica agora. E os modelos de prova, como que você fazia para conseguir essas pessoas? Eram empresas que você contratava modelo de prova, ou eram as pessoas que trabalhavam lá mesmo? Como que funcionava? Os modelos, era feito bem essa seleção na base do boca a boca, assim. Então, na época da China, a gente tinha uma modelo brasileira, então era uma modelo que se encaixava nos padrões de medidas que eram do tamanho M, que a gente estava buscando, e era perfeito porque era uma brasileira, falava a mesma língua, era um pouco mais fácil a comunicação e tudo mais. No caso do masculino, era um modelo... uma época foi em espanhol, outra época em chinês, mas era tudo por indicação, assim. Que o desafio maior era achar alguém que coubesse nessas medidas, né? Então, tinha a medida padrão de ombro, de busto, de cintura, de quadril, e precisava achar alguém que estivesse ali dentro da tolerância dessas medidas. Então, a própria empresa fazia essa busca ali, todo mundo ajudava um pouquinho, ia indicando, e sempre deu certo. Assim. Com adulto é um pouco mais fácil, né? Porque adulto não muda tanto o tamanho do corpo ao longo dos anos, né? E com criança, eu fui designer de produtos de criança por muitos anos no Brasil. E, assim, a cada coleção, as crianças estavam usando o tamanho diferente. E às vezes elas não se encaixavam em nenhum tamanho ainda. Então, não podiam participar da prova. Era bem caótico, assim, fazer prova com criança. Não só por causa disso, mas porque elas ficavam se mexendo muito. Tem que ficar, tipo, dando brinquedinho pra elas se distraírem. Era bem, bem intenso. Bom, na Renner, você também se mudou para outro país de novo, né? Pro Vietnã.
Como que foi essa mudança? E me conta uma coisa que foi um ponto positivo do Vietnã que você não tinha na China. A gente, em 2022, teve um lockdown bem restrito na China, em Xangai especificamente, que era onde ficava a sede da empresa e era onde eu morava. Infelizmente, assim, depois de 2 anos, quase 3 anos vivendo nessa bolha, tendo uma vida quase normal, exceto que a gente não podia sair da China, rolou um surto de Covid em Xangai especificamente, e aí eles optaram por fazer um lockdown super restrito, que foram quase 3 meses trancados em casa sem poder sair para nada. Nossa. Então, mas trabalhando de casa, com restrições para receber amostra, com várias para comprar restrições. comida. A gente não conseguia sair nem pedir, a gente dependia de caixas que o governo mandava com alimentos selecionados mesmo por eles para conseguir comer, para conseguir o básico, assim. Nossa. Então, foi um período... Ali no início a gente sofreu um pouquinho, mas foi se adaptando. Esse lockdown mais intenso foi realmente ali já nos finalmente, que foi em 2022. Então, isso começou ali em abril e durou quase até julho. Então, foram ali 70 dias, para alguns até mais tempo, trancados em casa sem poder sair para absolutamente nada. Exceto, na verdade, os testes de Covid que rolavam todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Então, foi o período mais extremo, assim, e de mais insegurança, digamos, na China. E nesse momento o mercado chinês estava muito instável, né? Porque as empresas dependiam dos fornecedores, dependiam da cadeia para produzir, mas estava oscilando muito. Às vezes rolava um lockdown, não conseguia entregar, sabe? Tudo fechava e ficava nessa instabilidade sem saber quando as coisas iam voltar. Então, várias empresas começaram a fazer essa movimentação para explorar outros mercados no Sudeste Asiático. E Zara, H&M, enfim, empresas grandes começaram a abrir escritórios Vietnã, Camboja, Indonésia, em países ali do Sudeste Asiático que, inclusive, começaram a ter uma mão de obra mais barata que a China, porque a China também, ao longo dos anos, foi encarecendo, né? Foi ganhando mais visibilidade, ganhando mais qualificação também na mão de obra. Então, foi aí que a empresa optou por abrir um escritório no Vietnã, que casou essa estratégia, né, essa vontade de expandir ainda mais, também com esse momento de China, que era um momento muito instável. Então, foi aí que eu também vi a oportunidade de mudar mais uma vez. Claro, apesar de, para mim, estar na China foi uma experiência incrível e muito rica, mas naquele momento tava um momento bem difícil, né? Então, imagina. Ir para o Vietnã foi uma luz, assim, foi uma oportunidade incrível, e veio junto essa oportunidade de migrar para o vestuário, que era algo que eu não tinha ainda experiência. Eu tinha essa experiência da faculdade, mas nunca do mercado de trabalho, né? Então, ao longo desses quase 6 anos, eu tinha focado muito em acessórios e afins, mas o vestuário era realmente minha primeira experiência profissional, e para mim não fazia sentido, nem para mim nem para a empresa, continuar na China, no meu caso, assim, continuar ali com acessórios, porque acessórios era muito algo com a dominância na China, né? Algo que tem a maior parte do fornecimento na China. Então, para mim, fazia sentido migrar para o vestuário, que aí eu teria essa oportunidade também de mudar novamente de país e ter uma experiência única. Então, foi aí que veio essa oportunidade de mudança. E foi, assim, muito legal. Acho que, primeiramente, uma das coisas que mais me chamou atenção, que mais me pegou no coração, foi essa experiência da liberdade, né? Então, a gente estava nesse momento dessa incerteza na China, vai abrir, não vai. Eu já estava há 3 anos sem poder visitar a família, sem poder, enfim, vir ao Brasil. E essa mudança, a oportunidade de mudança para o Vietnã,
abria portas para também poder viajar, poder ir para o Brasil e poder ter mais liberdade. Eu acho que até na própria cultura do Vietnã é uma cultura que ela é mais livre, que é menos restrita, né? Então, quando a gente fala de China, tem restrição nas redes sociais, tem restrição no consumo, então tem muitas coisinhas ali que no dia a dia a gente vai se adaptando, mas no primeiro momento é muito diferente, né? E no Vietnã, não, era um país mais livre, não tinham tantas burocracias nesse sentido, sabe? Então, essa mudança foi muito positiva para ter um pouco mais de flexibilidade, de poder viajar, de poder também explorar novos países. Então, eu tive uma oportunidade que foi incrível, que foi a viagem para a Índia, para desenvolver produto, para visitar fornecedores. Então, essa mudança realmente abriu muitos caminhos, sabe? Tanto na minha carreira, no profissional, tanto no pessoal, para poder viajar, conhecer outros países, conhecer outras culturas, visitar minha família. Então, casou certinho, assim, veio no momento certo e fez muito sentido para o que eu estava buscando. Algumas pessoas que eu já conversei, elas comentam que trabalhar na China é algo que é muito intenso, né? Você acaba trabalhando mais porque a cultura do país é muito de trabalho, de horas extensas de trabalho, né? E ao mesmo tempo também é curtir muito depois do trabalho. O meu chefe sempre falava que lá é work hard, play hard, de verdade mesmo. Eles trabalham o dia inteiro, depois vão pro bar beber, é isso aí. Mas algumas das pessoas que eu conversei, elas falaram que elas acabaram não tendo muita energia pra viajar depois, explorar perto. E pelo que eu entendi, você aproveitou muito também, já stalkeei você no Instagram, vi que você conheceu vários lugares legais. O que tu diria pra alguém que tá pensando em se mudar pra China ou tá morando, ou seja na China ou em outro país asiático e tá convivendo nesse meio intenso de trabalho? O que tu diria pra ela, pra motivar ela a buscar um pouco mais esse equilíbrio da vida pessoal, de viajar também e aproveitar essa oportunidade de estar nesse continente cheio de culturas diferentes da nossa, comidas, cheiros, gostos, lugares? Eu acho que, assim, é importante a gente buscar esse equilíbrio. Realmente é difícil no primeiro momento, porque a cultura, ela, né, tem muito essa veia intensa do trabalho, esse foco no trabalho. Mas eu fui pra lá muito com esse objetivo também de conhecer o mundo, sabe? De explorar, de viver intensamente. Então, tanto de viver a cultura lá intensamente, de viver o trabalho intensamente, mas também de aproveitar, de poder viajar, de viver coisas que eu não teria oportunidade estando aqui ou em outros lugares. Então, essa era a minha motivação, sabe? Eu tentei ao máximo aproveitar qualquer oportunidade que eu tinha para viajar e eu acho que eu fui criando também esse desejo por experimentar novas coisas. Então, apesar de, claro, quando você tá num país diferente, numa língua diferente, às vezes a viagem também é um pouco perrengue, mas é história pra contar, sabe? É incrível você viver tantas coisas assim, conhecer tanta gente. Então, de cada viagem, eu ia extraindo algo diferente e valia a pena, fazia valer a pena mesmo. Então, eu acho que é uma oportunidade única e é importante, sim, buscar esse equilíbrio e entender que são momentos, né? São momentos da vida, mas que a gente tem que tirar o melhor e tem que viver intensamente mesmo, porque agora eu já tô nostálgica, sabe? Agora eu já tô pensando, meu Deus do céu, tem vários lugares que eu não conheci ainda e eu quero voltar para conhecer. Porque é isso, a gente tem que aproveitar a oportunidade, tem que fazer tudo que tem vontade. Porque eu acho que para muitas pessoas que vão para a Ásia, vão para a China ou para outros países, vão com essa ideia de ser algo temporário mesmo, né? Uhum. Quando eu fui, a minha ideia era ficar 2 anos, esses 2 anos viraram 4.
mas eram anos que eu queria aproveitar da melhor forma, que eu queria viajar para todos os lugares ali da minha bucket list. Sim. Então eu tentei seguir com esse objetivo e ir riscando, sabe? Antes de eu ser uma mochiler real oficial, quando eu viajava internacionalmente, eu ficava sempre com uma sensação de não. De tentar aproveitar, pensar em tentar aproveitar ao máximo aquela cidade e visitar milhões de coisas ao mesmo tempo, acordar super cedo e aí dormir super tarde e ficava super cansada porque eu pensava, eu tenho que aproveitar porque eu nunca mais vou voltar nesse lugar, porque tem um mundo inteiro pra conhecer. E com a maturidade e também hoje em dia morando aqui no Canadá, estando próximo dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que eu visito bastante, eu suavizei um pouco esse sentimento. Não fico mais com tanto esse fomo quando eu visito algum lugar, porque eu penso, não, se for um lugar que eu realmente gostar muito, eu vou voltar aqui. Eu tenho uma vida inteira pela frente e tem que fazer paz, que vai ser difícil você visitar todos os países do mundo, mas eu perdi um pouco desse medo de querer visitar todas as coisas na mesma cidade e ficar com esse pensamento assim ruim, mas realmente aproveitar o momento, aproveitar a cidade. Às vezes, se você não vai no ponto turístico, caminhar pela cidade também é muito legal. Então, eu mudei um pouco esse jeito de viajar ao longo dos anos, né? Se você pudesse voltar atrás, ou assim, digamos que hoje seria o dia que você estaria se mudando pra Ásia pela primeira vez. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer que você não fez na primeira vez que você se mudou? Queria ter te ajudado a passar por esse caminho com um pouco mais de tranquilidade? Olha, eu acho que a questão da língua é algo que hoje, olhando para trás, eu não tenho nada de arrependimento, assim, eu acho que tudo valeu a pena, foi incrível do jeitinho que foi, mas eu acho muito importante você ir para um lugar preparado, sabe? Eu acho que quando eu fui para a China eu era muito jovem, eu fui muito também na emoção, então eu acabei deixando a onda me levar e eu poderia ter me preparado melhor. Então, acho que a questão da língua é sim importante. Eu acabei estudando, mas eu demorei um pouco para começar. Então, foi ali no segundo ano que eu comecei a investir mais nos estudos. Mas aí também foi um pouco difícil de pegar a fluência, porque, enfim, não comecei desde o início, não dediquei tanto quanto eu gostaria de ter dedicado. Então, eu acho que é super importante, independente de ser a Ásia ou não, qualquer lugar que você for saber e já ir preparado com a língua faz muita diferença, sabe? Tanto para você se conectar com a cultura, com as pessoas, como você viver ali como um local mesmo, né? Eu acho que em alguns momentos eu vivi mais como uma estrangeira mesmo, falando inglês, um pouco mais dentro da minha bolha, mas é muito incrível quando você se abre, quando você consegue se conectar com o lugar, quando você sente que você tá pertencendo. E aí, mais no final ali, quando eu já tava um pouco mais acostumada, um pouco mais ali envolvida naquele ambiente, eu comecei a me sentir pertencendo mais, então comecei a gostar mais da comida, sentir falta de várias coisas. Então é muito legal viver esse lado também, sabe? É legal você ir descobrindo, viver algo novo, mas também é muito legal você sentir que você está fazendo parte de uma cultura ou de um lugar. Então, se você puder estudar tanto a língua quanto a cultura do lugar, a história do lugar, e muito preparado, eu acho que faz muita diferença para você ir entendendo várias coisas. Assim, a China, como é um país tão diferente, você entende que a logística de tudo é diferente, sabe? A forma de pensar, de agir, os costumes, tudo é muito diferente. Então, eu fui aprendendo ao longo do caminho, mas claro que às vezes é um pouco mais difícil. Eu acho que se você fizer um bom dever de casa, as coisas vão também se encaixando de uma forma bem orgânica, sabe? O nosso próximo quadro é o Fashion Library. Tem alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos? Pode ser de moda ou não.
Então, o livro que, assim, eu tenho no meu coração, que foi o que me levou até a China, eu brinco assim, foi o ano que eu disse sim. Porque foi naquele ano eu tava muito buscando novos desafios e eu tava querendo, sabe, tava buscando novas oportunidades e esse livro me empoderou muito, assim. E quando veio essa oportunidade da China, eu pensei, esse é o meu ano, é o ano que eu digo sim a novas aventuras, a novos desafios. E eu fui levando isso como filosofia ao longo desses anos, sabe? Então eu acho que eu fui muito mais flexível, fui muito resiliente, eu me adaptei muito às mudanças e foi muito dessa vontade de dizer sim, de viver as novas experiências, de seguir minha intuição sem impor tantos. Às vezes a gente fica com medo de tomar de dar um passo, de tomar uma decisão, colocando várias barreiras, mas eu acho que esse livro foi o primeiro passo que eu dei pra, tipo, vou dizer sim pra mim mesma, vou dizer sim pros desafios. Adorei. E eu tentei seguindo essa filosofia. Perfeito. Agora me conta, pra onde que você levaria essa mochila? Me conta suas 3 cidades favoritas que você já conheceu, que você quer visitar. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e outra pra se aposentar. Meu Deus, olha, é difícil porque a lista é longa. Mas vamos lá. Uma cidade para trabalhar seria Espanha. Eu tenho esse desejo aí, tá? Barcelona, tá na lista Madrid. Barcelona é uma cidade que, desde a primeira vez que eu visitei, eu adorei. E une tudo que eu mais gosto, que é tipo uma cidade cosmopolita, com moda, com praia, com clima agradável, um povo que é um pouco mais também, mais próximo da gente, assim, no quesito mais aberto, mais caloroso. Uma cidade para visitar. Uma cidade para visitar. Olha, uma cidade para visitar, Tóquio, assim, para mim foi da Ásia uma das cidades que eu mais amei e que eu estive lá. Foi a última viagem que eu fiz antes de me mudar e ficou muito no meu coração, sabe? Eu já tô querendo voltar e, enfim, é uma cidade que tem inúmeras possibilidades de lugares, de sabores, de pessoas, então com certeza tá na lista aí pra voltar e eu indico pra todo mundo que quiser uma experiência bem única, com certeza Tóquio vai oferecer e vai entregar tudo de mais maravilhoso. Uma cidade para me aposentar, olha, eu amei muito, um lugar que eu me conectei muito também, que eu fiquei pensando, um dia eu quero plantar minha sementinha aqui, foi Sydney, que foi uma cidade também que eu tenho essa paixão pela praia, eu gosto de estar perto do mar, mas eu também gosto de ter essa coisa mais cosmopolita, de cidade grande, de essa beleza também nas coisas. Então foi uma cidade que eu amei ter conhecido, mas eu também fiquei com essa sensação de, meu Deus, é muito longe, não sei se é o momento para apostar em algo assim. Talvez tem vários no futuro... mochilers que são de Sydney. Olha, maravilhosa, amei. Amanda, muito obrigada por ter compartilhado a tua história com os mochilers. Amei te conhecer e acho que a gente vai se encontrar pelo mundo ainda, hein? Porque você é uma verdadeira mochiler. Vamos sim. Tô esperando visita em Floripa. Opa! Espero que a gente se encontre aí pelo mundão, com certeza. Mochilers, espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima!